Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé para dar início mais um pouco nesta noite. Agradecer a Deus pelo domingo que passamos, um dia hoje, um dia especial para as mães. Mas graças a Deus estamos aqui reunidos, um domingo, depois de um dia abençoado, para dar início a esse culto. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor, neste momento, ó Pai, reunido aqui, ó Pai, na tua casa, Senhor. Estamos aqui para te adorar, Senhor, para contemplar, ó Pai amado, o teu nome, Jesus. Tu conheces, ó Pai amado, e tu sabes a necessidade de cada um de nós, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, o que precisamos, o que necessitamos, ó Deus. Por isso, Senhor, que tu vai de encontro às nossas necessidades, Senhor. Mas tratando individualmente, ó Pai, o que cada um precisa e necessita, ó Deus. Queremos te agradecer, ó Deus amado, pelo ar que respiramos, pela chuva que cai, Senhor, pelo vento, ó Pai. Te agradecer, ó Deus amado, pelo nosso corpo físico, ó Pai. Te agradecer porque estamos aqui na tua casa, podemos ir das nossas casas, andando, ó Pai amado. Te agradecer, ó Pai amado, sobre nos dar condições, ó Pai, de estar na sua casa, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai amado, que mesmo estamos aqui, ó Pai amado, fazendo a nossa parte, ó Deus. Tu tem cuidado, ó Pai, dos nossos, tu tem cuidado dos nossos filhos, ó Pai, da nossa parentela, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado que as nossas bênçãos vai além daquilo que pensamos, ó Pai. As nossas bênçãos alcançam nossos familiares. A nossa bênção alcança, ó Pai, nosso parentesco, ó Deus. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua infinita graça, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Entregamos agora, Pai, esse culto em tuas mãos. Entregamos o ministro de louvor, ó Pai, instrumento. Entregamos ao Pai em tuas mãos o teu ungido, ó Pai. A tua ungida, Senhor. Também queremos neste momento, Deus, entregar a luz em tuas mãos, Senhor. Senhor, tu sabes todas as coisas, Deus. Nada acontece por acaso, Deus. Crê na tua palavra que tu está ali com ela, Pai, sustentando, Pai, a tua pequenina, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Deus. Crê no teu poder, Senhor. Crê na tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós não estamos só nessa peleja, Deus. Nós não estamos só nessa guerra, Senhor. Sempre estamos contigo, Deus amado. Porque sozinho nós não vamos conseguir, Senhor. Mas com a tua presença, Pai. Senhor, como general, vai perder essa guerra, Pai. E tu nunca perdeu uma batalha, Senhor. Por isso, Deus, entregamos a batalha em tuas mãos, Senhor. E tu venha anunciar, Senhor, com todas as tuas armas, Deus. Por isso, Deus, quero te agradecer por esse conforto que tu nos dá, Senhor. Porque não estamos sozinhos. Não nos sentimos sozinhos, Pai. É muito difícil, Pai, mas não estamos sós, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque é em ti que temos que confiar. E é nessa confiança, Deus, que vamos permanecer firme na tua presença, Senhor. Certo de que tu fará o que for fazer, Senhor. Que tu fará o que for melhor para cada um de nós, Deus. E eu te agradecer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Deus é bom. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a agradecer a Deus em todo o tempo, porque algumas coisas nós temos entendido de que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sucumbido, mas Deus está conosco. Então eu quero convidar você a louvar esse cântico juntos. Hoje nós sabemos que Dia das Mães
você que veio, você que está aí conectado. Vamos louvar o nome do Senhor juntos. Vamos juntos desde o início. Vamos, vamos. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Então declare: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Se vós, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, oh, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, que tem a comunidade. És fiel, és fiel, és fiel em todo tempo. Declare: em todo tempo tu és tão todo fôlego que tem, da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, eu te dou obedecer. Tua bondade me seguirá. Mais uma vez, tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Se você acredita, declare: eu me rendo a ti, eu te dou obedecer. Eu sigo tua direita. Tua bondade me seguirá. És fiel, és fiel. És fiel em todo tempo, Deus. Todo tempo tu és tão Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel, és fiel. És fiel em todo tempo. Eu creio nessa palavra. Em todo tempo tu és tão com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei
Sabe, queridos, quando a gente vem para um culto, independente se for no culto com 1000 pessoas, ou no culto com 5 pessoas, com 3 cultos, a gente tem que ir disposto a entregar algo. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua mente, como você passou, está passando o Dia das Mães, mas uma palavra eu quero compartilhar com você nessa hora. Deus, Ele quer que nós entreguemos para Ele a nossa vida, a nossa total confiança. Que o inimigo ele vai fazer de tudo para querer nos desestabilizar. Ele vai afetar, ele vai alcançar, ele vai querer bater, destruir, roubar, matar. Mas quando nós estamos entregando tudo no altar de Deus, entregamos a nossa vida, entregamos a nossa casa, os nossos sentimentos, as nossas emoções, entregamos para Deus, o inimigo ele vai ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Porque nenhum poder é maior do que a poderosa mão do Senhor. Então toma posse desse cântico nessa
e declare: eu já tenho um caminho aberto. Tem solução para essa igreja. Tem solução para as batalhas que estamos travando, querido. Tem solução para a nossa família. Tem solução para a nossa moradia. Os valores. Deus te traz livramento. Mais uma vez, para terminar. Deus já tem O caminho aberto pelas águas. Vai correr. Muitas fontes em meio ao deserto. haverá. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Está chegando, hein? Os valores. Deus te dá escape e livramento. Aquele que acredita, recebe. Agora esse local que ele em nome de Jesus. Antes de nós louvarmos o último cântico, dá um pergunta do teu valente. Você vai olhar para ele. Quantos creem no poder do nome de Jesus? Amém? Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Nenhuma cadeia, nenhuma muralha permanece de pé diante do nome de Jesus. Eu quero convidar você a olhar para essa pessoa do teu lado.
lembranças para as mães que vieram, que elas não puderam vir posteriormente. Mas eu quero falar algo para você. Quantas mães tem aqui hoje? Não é só uma. A avó também é mãe, tá? Mãe não é só a mãe biológica, né? Então a gente precisa ter um entendimento. Deus, ele ama as mães, né? Tanto que Deus ele vai falar assim: a mãe pode esquecer de um filho, mas eu não vou esquecer. Aí está falando do amor materno. O amor materno é um amor indescritível. A gente está lá no hospital e vendo a pastora ali com a Luísa, e às vezes falta, né? O pai, às vezes a mãe, às vezes quer fazer alguma coisa, mas tem os profissionais ali. Quando a Ana Luísa retornou, ela teve uma convulsão. Quando ela retornou, ela acalmou só quando foi para o colo da mãe. E eu achei assim, como Deus é extraordinário. Porque a mãe e o filho, perdão, para o filho, a mãe sempre será um porto seguro. Né? Às vezes a mãe mora em outros locais, ou o filho mora em outros locais. Às vezes o filho não professa a mesma fé que a mãe, ou a mãe não professa a mesma fé dos filhos. Mas sempre a mãe será um porto seguro. E algo, o entendimento Deus nos deu. Porque muitas vezes perdeu-se muito tempo falando mal dos filhos, falando só sobre paternidade. Mas a igreja precisa de paternidade e também de maternidade. A mãe é o presente de Deus. Todo mundo acredita nisso. E aí tem a mãe perfeita. Tem a mãe perfeita aí, irmãos? Sabe? E hoje eu estava conversando com Deus. Isso completa 6 anos que Deus recolheu a minha mãe. E ainda a gente ainda sente, né, irmão? Então o dia das mães não é mais como é. O dia 8 de janeiro, que era aniversário dela, não é mais como é. O Natal não é mais como é. O Ano Novo não é mais como mais que tem várias rabanadas no Natal, Ano Novo, aleluia, glória a Deus. Mas não é, não tem o mesmo sabor. Eu não sei se você já perdeu uma mãe. É uma dor que parece que não vai ter fim. E eu saí do hospital, fui em casa tomar um banho, e eu peguei o telefone, liguei para a Liliana e comecei a chorar, ela. E eu falei, eu queria tanto que minha mãe tivesse aqui. Aí eu comecei a chorar. E aí depois fui agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus recolheu a minha mãe. Mas a fé que eu tenho em Deus, ela permanece viva. A minha mãe foi o instrumento pelo qual eu conheci a Jesus. Eu posso dizer que foi a minha mãe que me levou para Cristo. Então, sabe, as mães que estão aqui, seja ela biológica, de consideração espiritual, mãe dobrada que é vó, seja, você tem um papel fundamental. Levar os seus ao caminho da verdade. Então, bastante carinho, se sintam abraçadas, se sintam lembradas pelo Espírito de Deus, porque vocês têm a dádiva de gerar. Os homens não têm. Vocês têm dádiva de gerar. Gerar tanto biologicamente como gerar espiritualmente. Mães de oração, mães que oram. Então, querido, o Dia das Mães não é só o segundo domingo de maio. São os 365 dias do ano, mais um bissexto, né, querido? Então, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Após a mensagem, tem uma lembrança que a Monique vai estar distribuindo com vocês. Como diz a minha esposa, é um mimo de Deus. Mas que vocês se sintam lembradas
E guardem sempre isso. Hoje talvez os filhos e os netos não entendem, mas amanhã eles vão entender que você foi um dos instrumentos que Deus usou para que eles pudessem conhecer a verdade que é Cristo Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, uma breve palavra, no caminho em 2 Samuel. Hoje eu gostaria muito de ter uma conversa bem simples para você que está de pé na tua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 17. 2 Samuel capítulo 17, verso 23. Quem já achou, diga amém, irmão. Amém. Quem não achou, pede misericórdia. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Estou aqui na versão transformadora. Quando Aitofel, termina comigo, Aitofel. Não, mais forte. Aitofel viu que Absalão não havia seguido o seu conselho, selou seu jumento, foi para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo da família. Senhor, na vida da tua palavra, fala conosco nessa noite, nos dê clareza de entendimento. Nesse mês de maio, tema que o Senhor nos deu, nós precisamos voltar a sonhar. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, estejam conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Em todo o seu assento. Irmãos, quem já ouviu falar de Aitofel aqui? E o que você já ouviu de Aitofel? Aitofel foi um conselheiro, foi ou não foi? Amém. Só um falou amém. Vamos lá, vamos recapitular. Irmãos, Aitofel foi conselheiro de Davi, foi conselheiro de Absalão. Aitofel foi um homem incrível. A palavra de Aitofel pesava para Davi. A palavra de Aitofel pesava para Absalão. Só que não só as palavras, os conselhos pesavam. Sabe aquela pessoa que, por mais que você sabe que Deus te ouve, por mais que você tenha ciência que o véu do tempo se rasgou, você chega num determinado momento da sua vida que você fala assim: não, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma palavra, eu não sei, mas eu preciso ouvir alguém, eu preciso. Geralmente a gente vai com a nossa mãe: mãe, o que você acha? Ou então você vai para o pastor, ou então você vai na pastora, ou então você vai com uma pessoa de sua confiança, porque você tem entendimento de que existem palavras, pessoas que Deus levanta para dar na nossa vida, que tem palavras de peso. Amém ou não amém? Eu preciso que você entenda isso. Repita comigo: palavras de peso. Por exemplo, lá em casa a palavra de peso é minha. As irmãs estão rindo, querido. A palavra de peso é minha, sim, senhora. Aí eu falo para ela fala assim para mim: mas por que você está perguntando se você não segue os meus conselhos? Eu falo assim: eu estou te perguntando. Hoje para vir para cá, aí eu fui em casa, tomei banho, mandei para ela umas 7 fotos. Aqui, com a blusa preta, com a blusa branca. Ela: o que você quer para ver? Não, o quê? Eu vou ocupar. Não, mas isso, aquilo. Por quê? Para mim, a minha esposa tem uma palavra que tem o quê? Peso. Para você, Bob, sua palavra da vida tem peso nas suas decisões? Sabe, Níger, você fez aniversário de casamento recentemente. Para você, uma palavra da época, um não da época. Cadê o sorriso? Tem um peso? E aí, Claudinha? Na tua casa, quando você fala basta, tem um peso lá para todo mundo, para as crianças? Tem? Aí a Vani está, os 2 filhos já com a vida própria, independente, financeiramente, graças a Deus. Mas quando a Vani fala assim: ó, não quero, não faz, tem peso, tem.
Porque são pessoas que têm palavras de... Aitofel era assim para Davi e assim para Absalão. Aitofel era aquela pessoa que falava assim, ó, toca assim. Não sabe de nada. Eu falo que tem que ser assim, vai ser assim. Por quê? Porque era um homem que ele tinha autoridade por onde ele passava. Só que Aitofel entrou. A minha irmã, agradeço Deus pela vida da minha irmã, ela me mandou essa palavra semana passada. Aitofel entrou numa síndrome. O tema do mês é volte a sonhar. E quantas vezes nós entramos numa síndrome semelhante a Aitofel? Nós entramos numa bolha de mágoa e a gente acaba não sonhando mais. Porque se você ver no próprio livro de 2 Samuel, nós vamos lá daqui a pouco, Aitofel não caiu de paraquedas na vida de Davi. Aitofel tem um histórico. Aitofel, ele tem uma história de vida com Davi. Por exemplo, quem é a avó aqui? A avó, levanta a mão, avó. Regina, se necessário for, você chama a sua filha, como dizem os antigos, cat, por causa da Aida. Regina, dizem que o neto tem um peso maior no nosso coração. O que você acha, Cátia? Você que é brisa? E às vezes, quantos sacrifícios os avós fazem pelos netos? Quantas entregas o avô faz pelo neto? Fica imaginando Josivaldo quando for avô. Está preparada, Beata? Depois dos seus filhos casarem para ser avó. Como é que vai ser, irmãos? Sabe por que você entra assim e você vê que dizem, não concordo, só dizem que o avô e a avó, eles estragam, né? Só dizem. Mas, por exemplo, meu sogro e minha sogra não estragam meus filhos. A gente chega lá de manhã, às vezes, meu Pedro não quer tomar café, e a minha sogra está dando picolé para eles, café da manhã. Mas assim, irmão, bala fina, assim, ó. Meu sogro, minha irmã faz mais loucura por causa dos sobrinhos, sabe? Todo mundo está entendendo a relação avô e neto? Está todo mundo entendendo, amém? Aí talvez você se pergunte assim, Caio, mas o que isso tem a ver com Aitofel? Aitofel era avô de Betseba. Quem foi Betseba? Aquela mulher que Davi ele tinha que estar numa posição, mas Davi abriu muita posição e ele viu aquilo que não lhe era lícito e ele conquistou aquilo. Só que eu vou falar para você, Davi botou Urias na linha de frente, Urias morreu e Davi tomou para si Betseba. Só que a história de Aitofel não para por aí. A história de Aitofel vem antes de Betseba. O peso de Aitofel na vida de Davi vem antes de Betseba, bem antes. Acompanha comigo, 2 Samuel capítulo 23. Nós leremos 2 versículos soltos, tá, irmãos? 2 Samuel capítulo 23. Coloca para mim o verso 23, por favor, saber. 2 Samuel capítulo 23. Você pode anotar aí depois na sua agenda, para você poder entender. 2 Samuel, capítulo 23, verso 23. Vamos lá. Vamos ler só a última oração. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. E aí foram 30 homens, os 30 valentes de Davi, que Davi começa a relacionar. E quando chega no verso 34, logo 34, os 30 valentes de Davi, quando chega no 34, ele vai falar Elifelete, filho de Abisai,
de Maca. Eliã, filho de quem? Eliã era filho de quem? Não, eu não estou ouvindo bem, por favor. Aumenta o volume, por favor. Eliã era filho de quem? Então olha a relação que o conselheiro de Davi tinha para com ele. Ele era pai de um dos seus valentes. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que os valentes de Davi, eles não temiam a nada. Alguns a espada havia colado na sua mão na guerra. Colado. Outros com uma lança matavam mais de 100 a 1000. Um só homem. Os valentes de Davi, eles eram temidos. E aí Dofel batia no peito: meu filho está entre eles. O meu filho caminha com o ungido do Senhor. Quantos sonhos Aitofel teve? Foi simples, irmão. Só que aí o tempo passou. Assim como a única coisa que é para sempre é a palavra de Deus. O tempo passou. E Davi, ele começou. Ele mexeu com Betseba. Sabe aquela admiração, Josivaldo, que Aitofel tinha por Davi, quando Davi separou seu filho para ser um dos valentes? Aquela admiração começou a mudar quando Davi matou Urias por desejar a neta de Aitofel. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Nós estamos parando de sonhar por causa de decepções, frustrações, sejam elas pessoais, sejam elas financeiras, sejam elas até dentro da igreja. Pessoas que param de sonhar porque foi ferido, porque depositou expectativa em pessoas, e essas pessoas não alcançaram a expectativa, e aquele desejo, aquele ânimo se tornou uma ferida, uma mágoa. E guarda o que eu vou falar para você. O problema de Aitofel tem se voltado para Davi, contra Davi, e tem apoiado a missão. Foi porque Aitofel estava ferido. Repita comigo: ferido. Lembra, Kátia, quando eu falei dos seus bisnetos? Quando alguém mexe com o teu bisneto? Minha mãe falava assim: vida, pelos meus filhos, eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas pelos meus filhos eu dou uma boiada para não sair dela. Sabe, irmãos, eu falo muito da minha sogra aqui, não que eu a idolatre, porque eu uso o exemplo dentro de casa. Minha mãe, quando as pessoas falavam assim: o Tadeu é o din-din da pastora Ana Abreu. Miguel nasceu, os olhos se voltou para Miguel. Eu me lembro, nós morávamos no Recreio, os Bandeirantes, em frente ao shopping Recreio. E aí minha sogra foi visitar, e a minha mãe: não, meu neto é meu. Minha mãe duvidando, Miguel: não, minha mãe não queria que a minha sogra brincasse com meu filho. Porque tamanho o desejo, o carinho que uma avó tem por um neto. Você acha que Aitofel não amava Betseba? Você acha que Aitofel não sentiu quando Davi tomou para si Betseba, colocando Urias na frente da guerra, sabendo que ele ia morrer? Aquela ferida começou a se amplificar. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que uma decepçãozinha vai fazer só um buraquinho no nosso coração. Mas se nós não permitirmos Jesus tratar, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E de uma ferida se torna uma mágoa. E uma pessoa magoada, ela fere outras pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, irmãos, o problema de Aitofel não foi passar por essas situações. Mas é que Aitofel, ele morreu sem resolver os seus B.O.s, por assim dizer. Aitofel, ele morreu
simplesmente sem resolver a sua dor. Sabe, meu amado, por que nós precisamos voltar a sonhar? Muitas vezes nós paramos, nós travamos no âmbito espiritual e também no natural, porque a gente não quer mais sonhar, porque a gente não quer mais ser ferido. Porque nós entramos numa situação, fizeram comigo lá atrás, vai se repetir o filme aqui na frente. Fizeram uma vez, vai acontecer de novo. Me traíram uma vez, eu me traí de novo. Ah, é assim em todo lugar. Como diz, todo pastor faz isso, faz aquilo, meu irmão. Se a gente agir dessa forma, nós terminaremos como Aitofel. E a Bíblia nos deixa claro: o que importa não é como a gente começa, mas é como a gente termina. O início, a palavra do Senhor em Jó vai dizer: o início pode parecer modesto, mas o final vai ser extraordinário. Porque não importa como você comece, você precisa começar. Pastor, eu não tenho mais força para sonhar. Você precisa começar. Pastor, eu estou ferido, o Senhor não sabe o que eu passei. Nem quero saber, meu irmão. Eu quero falar uma palavra de Deus na tua vida. Se nós não nos posicionarmos, nós vamos agir como Aitofel. Daqui a pouco vamos estar ferindo outras pessoas, porque nós estaremos no automático, achando que é normal, mas não é normal. Não é normal você ferir uma outra pessoa. E principalmente porque existem pessoas que olham para você, e para muitas pessoas você tem uma palavra de peso. Você acha que as pessoas não entenderam nada porque Aitofel entrou nessa situação? Não, Aitofel era leal a Davi. Vou falar de novo. Aitofel, ele era leal a Davi, mas ele estava o quê? Ferido. Uma pessoa ferida, se não for tratada, aquela lealdade se torna em mágoa. Se torna uma dor. Quem está entendendo, diga amém. Aitofel era tão leal que os seus conselhos pesavam, só que Aitofel começou a dar conselhos destrutivos. Sabe qual foi o maior conselho destrutivo que Aitofel deu? Quando Aitofel começou a dar ouvido a quem? A Absalão. Mas pastor, Davi está errado. Eu não estou falando de quem está certo e quem está errado em relação à vida de Davi e de Absalão. Mas Davi foi ungido por Deus. Absalão quis algo que não competia a ele. Absalão, ele ficava na espreita. Ficava na espreita, no final, na porta. Então, quando a pessoa saísse ou quando a pessoa entrava, Absalão, ele jogava uma sementinha da maldade. Mas um dos braços direitos de Absalão foi quem? Aitofel. Por quê? Porque uma pessoa ferida que não foi tratada não tem mais perspectiva de sonho. Se eu não estou sonhando, eu vou viver por viver. E se eu for viver por viver, se alguém tem que chorar, que chore ele e por último. Porque a pessoa, quando ela começa a ter esse entendimento, ela tem um entendimento de justiça que está fora da palavra. Ela se torna uma pessoa amarga. Não sei se você conhece pessoas amargas, mas geralmente pessoas amargas são pessoas que foram feridas, e aquelas feridas não foram tratadas. E uma ferida, ela não é tratada você vindo aos cultos e batendo, como se você viesse bater um ponto, ou como se você viesse para um encontro de entretenimento. A ferida, para ser tratada, tem que ter rendição. Você precisa reconhecer que Cristo é que pode mudar essa situação da nossa vida. Aitofel, ele estava magoado, ele estava ferido, mas em nenhum momento ele quis resolver aquela situação. Ele estava se alimentando da sua dor. Como é que eu vou voltar a sonhar se o que está me alimentando não é algo que pode vir, mas é algo que já me fizeram lá atrás? Guarda isso, querido. O que nos alimenta não é o Egito. O que nos alimenta é que o Senhor já nos tirou do Egito e está nos enviando para Canaã.
Irmãos, guarda essa palavra que é muito forte. O povo, com Moisés, o povo fazia menção de lembrar sempre que no Egito era o quê? Melhor morrer aonde? Eu estou com saudade de quê? Moisés só está adorando a Deus lá no monte. Deus está tendo uma intimidade, um relacionamento intenso ali com Moisés. Está vindo os mandamentos. Quando Moisés desce, o povo está adorando um Deus. Eles fizeram, Arão fez um bezerro de ouro. Mas aonde tinha esse bezerro de ouro? Existem coisas que nós só deixaremos e só viveremos o novo se formos curados aonde fomos feridos. Quem está entendendo, diga amém. Aitofel, ele queria. Pastor Aitofel estava cego de vingança? Não, Aitofel estava cego de dor. Poxa, meu filho, ele foi eleito, estava ali na linha de frente. Poxa, minha neta, não acredito. Deixa. Aí vem aquele crente que diz que é crente, mas não é convertido. Um dia a conta chega. Aitofel veio. Aí Aitofel viu em Absalão uma possibilidade. Cuidado, meu irmão. Porque se a gente não voltar os nossos olhos para Deus, nós não só sonharemos. A gente não vai só não sonhar, perdão. A gente não vai só não sonhar, mas iremos ferir pessoas. E às vezes a gente acha assim: pastor, como é que eu faço então para não ferir pessoas? Recalcula a tua rota da mesa onde você está sentando. Começa a sentar em mesa com pessoas maduras. E as pessoas maduras não vão falar aquilo que você quer ouvir, vai falar aquilo que você precisa. Jesus era um homem maduro. Ele confrontou Pedro: ó, já quer se andar contigo. Mas na minha, eu roguei por teu pai. Olha isso aí, ó. Então, às vezes, nós precisamos entender que para a gente poder ser curado, a gente tem que também querer mudar as nossas mesas, mudar o tipo de comportamento que a gente. Mas sempre me ajudou, sempre está ali do teu lado. Mas o quê? O que está fazendo? Ao invés de liberar uma palavra de cura, está aumentando a sua dor. Mas como é que eu aumento a dor do outro? É quando eu começo a falar mal, intensificar e concordar com aquilo que aconteceu com aquela ferida, ao invés de liberar uma palavra de libertação. Perdoa, segue o fluxo. Isso acontece em qualquer lugar, não vai na frente. Você está fazendo o que o homem está fazendo para Deus, segue em frente. Esvazia esse teu coração. Mas conversas assim às vezes faltam. Por quê? Porque a pessoa que a mesa com que você está sentando, você está ferido e tem mais ferido ali. Ao invés de liberar uma palavra que vai tirar você, vai tocar no teu emocional e vai tirar você daquela realidade de dor, para colocar uma realidade de quê? De livramento, vai manter você preso na dor. Sabe o que acontece com pessoas quando estão presas na dor? Além de ela viver em tempo de amargura, o que aconteceu com Aitofel? Aitofel, no final, ele viu que não seguiu o conselho dele. Ele foi para casa, arrumou a casa. Ele selou o jumento, foi para casa, arrumou a casa. Ele fez o quê? Cima, irmãos, pessoas que alimentam dores estão suscetíveis a entrar no momento de depressão. E a depressão, ela não vem assim, ó, só para te fazer um carinho. Ela vai amplificando aquele sentimento a tal ponto que você pergunta: não tenho mais por que existir. O que aconteceu com Aitofel? Deu um conselho, o conselho não foi ouvido. Era motivo para abrir mão da sua vida? Mas ele abriu mão da sua vida. Mas o detalhe, ele foi em casa, ele arrumou o quê? Ezequias, arruma a tua casa. Ezequias não quis arrumar a casa.
quis pedir a cura para não morrer. Mas pega essa palavra que é para mim e para você nessa noite. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta pegar a sujeira e colocar debaixo do tapete. Não adianta você falar, eu arrumei a casa, mas se o teu coração não for limpo. Porque a casa não se arruma de fora para dentro. Se arruma como? Alguém aqui sabe arrumar a casa? Aí como é que tu passa a vassoura? Vou arrumar a casa, vou. Eu falo, lá em casa a água sanitária tem que cantar, irmão. Se não cantar, a casa está suja. A água sanitária tem que cantar bonito, a tal ponto de você na garagem sentir o cheiro da água sanitária. Mas tu passa a água sanitária no corredor, no prédio, ou tu passa na tua casa? Por quê? A arrumação começa onde? Do lado de? Aitofel foi, arrumou a casa, mas que casa que ele arrumou? Essa aqui? Quem está entendendo, diga amém. E a gente já está chegando ao fim. Mas se a gente se torna uma pessoa amarga, a gente acaba sendo envenenado pela nossa própria dor. Eu quero falar para você o seguinte, irmãos. E a gente já está fechando a Bíblia aqui, que hoje é uma palavra breve. Eu quero falar para você. Não adianta você ir no YouTube, ouvir pregação diária de BDC, pastores. Não adianta você ouvir músicas do banco, ficar dentro de casa. Não adianta se você não quiser limpar essa casa. Por que eu estou falando dessa casa? Porque todas as vezes que você adora a Deus, a adoração verdadeira, ela começa onde? Do lado de dentro. Sabe como é que você vai conhecer uma pessoa realmente? Quando ela começa a mostrar que ela é por dentro. E essa pessoa vai começar a mostrar como ela é por dentro, não é em um mês, não é em um ano, não é em uma década. Queridos, são vidas. É a mesma coisa quando você quer conhecer alguém, pega 1 quilo de sal, senta e vai comendo. Quando acabar 1 quilo de sal, você vai dizer assim, eu já sei um pouco de você. Aí você pega mais 20 sacos de 1 quilo, e aí depois você vai poder dizer, poxa, eu já sei 1/3 da tua vida. Casamento, irmãos. Hoje, quanto tempo de casado, o Robson? 40 e quantos? 43 anos de casado. Cada dia tem uma novidade. A Mira olha para ele assim, por exemplo, é vida para lá, vida para cá. Ele perdeu até o cabelo, né? Perdeu o cabelo. 43 anos de casado. E a cada dia uma novidade. Aí vai falar assim, eu te conheço de ponta a ponta. Não é de cabo a rabo não, tá? De ponta a ponta. Conhece não, irmão. Você vai conhecer a pessoa mesmo no dia a dia. Aitofel, ele não conhecia o que ele tinha mais de precioso. Era o seu coração. O coração do homem é o quê? Por causa de um não Davi contra mim. Só porque ele recebeu um não. Só porque o conselho dele não foi aceito. Ele abriu mão da sua vida. E a Bíblia fala sobre os suicidas. Aqueles que abrem mão da sua vida. Desculpa, tá? A Bíblia, irmão. Judas abriu mão da sua vida. Aitofel abriu mão da sua vida. Quem somos nós quando as luzes se apagam? Quando as feridas gritam na nossa vida? Sermos aqueles que faremos como Aitofel, só arrumar a casa externa e não arrumar essa aqui? E daqui a pouco, acabou para mim, não quero mais esse negócio de ser crente, não quero mais, querido, volta a sonhar em nome de Jesus. Porque você não é crente, porque você tem um título. Você é cristão, porque Cristo te elegeu nele. Então volte a sonhar. Os impercalços da vida vão continuar dia a dia. As más notícias, os credores, as dores de cabeça, o joio e o trigo está dentro da igreja.
olhos do Senhor passam por toda a terra para encontrar o coração totalmente dele, diz a palavra. E quando ele encontra, ele faz esse coração, essa pessoa se tornar forte. Por isso que ele diz para Paulo: Paulo, fica em paz, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, que eu vi o teu coração. Então nessa noite, eu sei que hoje é dia das mães, mas tem muito filho que vive aquele momento e depois esquece a mãe, esquece a avó, esquece tudo. Por quê? Porque o coração não foi tratado. Para a gente poder voltar a sonhar, a gente tem que ter o coração totalmente dele. Porque o coração totalmente dele nos faz viver no extraordinário. Essa semana a pastora já mudou ali o moral. Não conseguimos continuar devido ao ocorrido de hoje, mas durante a semana agora estaremos finalizando. Eu quero incentivar você a ir para casa, você que está aqui, você que está online. Você pensa num sonho. Qual é o teu sonho? Por favor, irmão, estou falando com pessoas maduras. O meu sonho é comprar um carro, querido. Sabe o que é quando uma pessoa madura sonha? A pessoa madura, ela sonha da seguinte forma: meu sonho é ter algo que eu possa abençoar o meu amigo, que eu possa abençoar a minha amiga, que eu possa abençoar até o meu inimigo. Isso é sonho de igreja. Então qual é o teu sonho? É a salvação de um familiar teu? É Deus te tirar do local de moradia e colocar em outro? É Deus abrir uma porta de emprego nova para você? O teu sonho é o que? É você reconstruir a tua vida que te feriram, que você está sem expectativa de viver algo novo. Qual é o teu sonho? Você vai anotar. Você vai trazer domingo que vem. Está todo mundo entendendo, amém? Você vai trazer domingo que vem, anotar no papel e vai ter envelopes ali. Você não vai falar para mim o teu sonho, não vai falar para o pastor para ninguém. Você vai colocar no envelope da sua família. Cada família vai ter um envelope ali. Você vai colocar o envelope da sua família. E você vai colocar profetizando: eu e a minha casa voltaremos a sonhar. Sim, se o sonho que Deus colocou no teu coração é que você seja um pastor, uma pastora, coloca diante de Deus que você vai ser. Se o sonho que Deus colocou na sua existência é que você seja um missionário e vá pelas nações, coloca diante de Deus que você vai ser. Porque alguma coisa travou no meio do caminho, mas nesse mês de maio nós estamos jogando por terra cadeias, meu irmão. Você não vai se mover, você não vai adorar, você não vai servir mais com o coração ferido. Você vai servir com essa casa limpa. Você vai servir com essa casa com um tapete limpo debaixo dele. Você vai servir com essa casa com transparência diante dos céus. E aí você vai poder dizer algo que Aitofel não disse. Senhor, a tua palavra escondida, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Quem somos nós? Somos aqueles que demos para casa, arrumar a nossa casa externa e dar cabo da nossa vida por causa de uma mágoa. Somos daqueles que iremos abandonar um chamado, abandonar um ministério por causa de uma ferida? Ou somos daqueles que declaramos: Senhor, a tua palavra escondida no meu coração, eu não vou pecar contra ti. Ainda que eu não tenha força, eu vou permanecer no caminho. Ainda que eu não tenha apoio, eu vou permanecer no caminho. Ainda que eu não tenha condições, eu vou permanecer no caminho. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Nós temos que voltar a sonhar, né, Claudinha? Temos que voltar a sonhar. Temos que voltar a sonhar, né, Maiara? Voltar a sonhar. A gente tem que voltar a sonhar, né, Vanilla? Temos que voltar a sonhar. Precisamos, né, igreja? Às vezes a gente olha e fala assim: eu não tenho como. Eu não vejo como sonhar, não vejo como possibilidade. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, enche o teu coração. É o que Deus tem preparado para a tua vida. Glória a Deus. Só volte a sonhar. Porque quem
O trabalho de trazer existência ao sonho não é teu, é do Senhor. A palavra de ordem para a gente nesse mês de maio é: volte a sonhar. Volte a sonhar com a sua mesa, a sua casa, com os seus filhos reunidos à mesa. Tem um vício, tem uma má companhia, vai roubar aquilo que Jesus projetou para a tua casa. Tem alguém recebendo essa palavra aqui nessa noite? Então escolhe uma pessoa, libera sobre a vida dele e fala para ele: volte a sonhar em nome de Jesus. A tua casa é de Deus, os teus filhos são de Deus, os teus netos são de Deus. Sim, a tua mesa é de Deus. Volte a sonhar. Mas pastor, eles não querem. Mas pastor, ninguém quer dar rei. A palavra de ordem para mim e para você: volte a sonhar. Vamos arrumar a casa certa. E a casa certa é essa aqui. Volte a sonhar nessa noite. Você não vai ter uma vida de amargura. Você não vai servir a Deus com amargura. Você vai ter uma vida extraordinária. Você é uma pessoa, mãe, dia das mães, avós. Vocês são mulheres incríveis. Voltem a sonhar. Pastor, meu maior sonho é servir a Deus com os meus filhos aqui do meu lado. Volte a sonhar. Meu maior sonho é chegar em casa e não ouvir mais bebida, não ouvir guimba de cigarro, não ouvir mais músicas profanas. Meu maior sonho é ter paz dentro de casa. Volte a sonhar. Você não é Aitofel. Você não é Aitofel, mas eu tenho a palavra de Deus para você. A palavra que sai da tua boca tem peso. Você precisa entender que a palavra que sai da tua boca tem peso. Eu vou te dar uns segundos para você falar com Deus. Feche seus olhos aí. Começa você a falar com Deus. Coloca diante de Deus: Jesus, eu quero arrumar a casa aqui, mas tá difícil. Porque eu só consigo me lembrar do que foi feito. Assim como Aitofel lembrou do que foi feito, eu só consigo me lembrar das feridas. Isso vai mudar nessa noite, irmão. Chegou o tempo da gente deixar o velho para poder viver o novo. Chegou o momento da gente deixar as coisas passadas. Feche seus olhos e fale você com Deus. Fale você com Deus nessa noite. Quem pode conter o teu mover? Na guerra nunca perdeste, o teu nome é maior que a vida. Do mundo natural,
nós temos a plena convicção do que o teu nome é poderoso. O nome que está acima de todo nome, Senhor. O nome, ó Pai amado, que faz os inimigos dissiparem da nossa vida. O nome que cura o mal, o nome que liberta, o nome que restaura e muda a nossa sorte. É esse nome que nós cremos e é nesse nome que nós colocamos os nossos sonhos. Nós depositamos a nossa confiança nesse nome, porque sabemos quem Tu és, Jesus. Senhor, ainda que algo ocorreu no passado, nós te pedimos que esse nome comece a trabalhar na nossa mente, comece a purificar o nosso coração. Esse nome começa a limpar, a livrar. Esse nome começa a mudar as realidades. Esse nome começa a visitar agora os nossos filhos. Começa a visitar agora os nossos parentes. Esse nome começa a visitar a nossa moradia. Esse nome começa a passar em vista aos netos, os bisnetos. Começa a passar em vista os casamentos. Começa a passar em vista as alianças. Oh, esse nome que tira a maldição hereditária. Esse nome que tira a escassez, que faz cessar a guerra dentro de casa. Esse é o nome que traz a paz. É nesse nome que nós te pedimos. Eu quero convidar você que recebeu essa palavra, você que vai voltar a sonhar, você que está aqui, você que está em casa, apenas declare esse nome, declare esse nome, declare esse nome. Vamos declarar a igreja declarando: sonhos no altar. Declare Jesus. Jesus, declare esse nome. Não pare de clamar, clame, declare. Esse é o nome, esse é o nome. Não vai ser a igreja que vai mudar a tua vida, não vai ser pastor que vai mudar a tua casa, vai ser o nome que está acima de todo nome. Ele salva, ele liberta, ele faz milagre, tudo vem dele e tudo volta para ele. Então, para finalizarmos esse momento, declaramos em uma só voz como igreja: Jesus. Pensando no sonho que você vai colocar domingo que vem aqui na igreja. Vai ter sábado, pastor Alexandre Pilar, pastora Patrícia Pilar, sábado, 4h30 da tarde. Domingo, pastor Pedro. Você já vai estar aqui, você já pode começar a colocar no sábado. E quando você fica tranquilo que ninguém vai ler. A pastora está fazendo
um selo e nós vamos chancelar o envelope da tua família. Você vai receber o selo, você vai pegar, colocou um sonho ali, o selo da sua família, você mesmo, você vai selar na autoridade do nome de Jesus. Esse é o meu sonho, eu estou selando o moral dos sonhos aqui. Quantos entenderam? Amém? Amém. Pega essa palavra, nós já estamos terminando. Mas eu gostaria que você sentasse. Tem um mimo de Deus. Para as mães. Antes de pedir para as mães ficarem de pé, é bonito, só para esquecer. É mais fácil. Eu vou dar um aviso para os irmãos. Dízimo e oferta são culpa a Deus. Nós temos a nossa chave Pix. Era nessa hora que colocamos a chave Pix. Então, irmão, você que está aí conectado, vou falar para você. Eu quero agradecer os irmãos pela misericórdia de Deus. Nós estamos, Deus tem suprido, mas nós temos mais desafios. Às vezes nós achamos assim, poxa, quanto é o custo para manter a igreja por mês? Se você sentar com o diácono Manuel, para você poder saber qual o custo para manter essa pequena igreja aqui por mês, a luz, todas as situações, eu aconselho a você a vir preparado para o choque, né, irmão? Então não é fácil, irmão. Por mês, é quase 10 mil reais por mês. Aluguel, taxas, entre outras coisas. Então o CNPJ está ali. É o 10 numeral 193 915 0002 dígito 03. Vou falar novamente a chave Pix da igreja. 10 193 915 0002 dígito 03. Você puder receber o dízimo da oferta. É bom comprometimento. Deus abençoe a tua vida. Está pronto aí já? Gostaria de pedir para que as mães, vós, quem tiver, receba essa lembrança, esse pequeno mimo de Deus da igreja Nova Jerusalém da Guarda. E o departamento infantil, o departamento infantil fez o das mamães também. Bem, Ziquinho não pode conhecer. Mas está bem. Jesus. Vai vir. E é um lugar aí que vai abrir, né, irmão? Tu abre aí, que receber vai abrir. Igreja Nova Jerusalém da Guarda. Eu quero agradecer aos irmãos da mídia incansáveis, se doaram para poder fazer o melhor para vocês dentro da nossa realidade.
pastores. Atenção, irmãos, vamos falar para os irmãos. O casal de pastores, ele vai deixar a igreja deles para vir abençoar a nossa igreja. A honra, às vezes a gente fala assim, não, eu vou honrar o fulano, eu estou dando algo para eles. Não, isso não é honra, isso é consequência da honra. A honra começa aqui dentro. Começa aqui dentro. Então aqui dentro eu quero incentivar você a honrar o pastor Alexandre Pilar e a pastora Patrícia Pilar do Ministério Cartas Vivas, que vai estar aqui sábado 4h30. Sábado que horas é? Teremos cantina, sábado, glória a Deus. E domingo é a nossa Santa Ceia. Domingo é a nossa Santa Ceia. Domingo é o quê? Isso, domingo é a nossa Santa Ceia. Eu vou ficar em pé, vou dar a mesa apostólica. Alguém seguida vão estar terminando. Você tem uma noite abençoada. Maiara, vou escutar o segredo. Dá tempo, hein? De você levar a Regina. Deixa eu jantar. Josival Moura. Que dia é hoje, Josival? Que dia é hoje? Data? 11? Josival, do meio não acabou ainda. Leva a sério um restaurante. Só 2. Não, só 2. Vai. Leva. Ô Níger. Dá tempo, Níger. Você chega pra ele e fala assim, ó, eu vou investir na tua vida, estou te dando um dia de spa, vai descansar, meu Deus. A gente já ia chegar no Dudu para dar bateria. Dudu, abre a mão, Dudu. Dá um dia de spa para sua esposa, meu Deus do céu. Deixa eu botar a mão. Vou falar não, fica em paz, vou ficar quieto. Amém, irmão? Jesus abençoe a tua vida, você tem uma noite abençoada. Mães, muito obrigado por vocês serem bênçãos na nossa vida. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Abençoa a tua igreja, te pede um pouco da tua paz. Temos uma noite abençoada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Senhor esteja habitando sobre a nossa vida e sobre a nossa família, já vale para sempre. Aquele que ele diga amém. Jesus te abençoe, meu em paz, querido. Aleluia. Você que vai entregar a oferta, coloca aqui no altar. Você que vai entregar a oferta, é só colocar no altar. Eu quero deixar minha palavra de gratidão pelas orações para a Ana Luísa, tá, irmãos? Ela vai ficar internada uns 3 dias, mas Jesus está cuidando. Muito obrigado. Vamos para os irmãos. Fica em paz!